A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Uma pergunta que me aflorou esta manhã e que eu quero compartilhar com você. Acho que eu estou lembrado que alguém, durante o apagão, deu 48 horas para que os órgãos competentes ou incompetentes fornecessem ao público uma explicação do tal apagão que assolou grande parte do território brasileiro. Tem uma parte supostamente explicada, que é um problema numa linha lá no Ceará, etc, etc. E o restante? Porque acabou a luz no Brasil todo. Ainda não tem explicação. Cadê as 48 horas? Cadê a explicação? Não é que o governo vai prestar algum favor, ou a Eletrobras vai prestar algum favor, ou o operador nacional vai prestar algum favor a quem está reivindicando uma explicação. É que nós pagamos, senhores, e pagamos muito caro pela energia elétrica. E, de repente, não mais que de repente, ela é cortada sem a menor explicação. De duas uma. Ou há uma irresponsabilidade e uma incompetência técnica, ou aconteceu um fato muito importante que demonstra algum tipo de fraqueza que as autoridades e a Eletrobras não querem nos apresentar. A única coisa que restou foi a utilização política que o PT fez do fato, atacando sem nenhuma razão, sem nenhum nexo, sem nenhuma ligação, a privatização da Eletrobras. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Devolva-se a luz segura a todos nós. Bom, o Lula está lá na África do Sul. Hoje começa a reunião dos BRICS, né? E é uma reunião que ninguém sabe aonde vai levar e que tem gente com medo que o Brasil está pondo os pés pelas mãos nesse voluntarismo internacional que é a política do presidente Lula. Estou falando que é a política do presidente Lula porque tem uma do Itamaraty que de vez em quando coincide com a dele, e a política personalíssima dele. Olha, é o seguinte, querem aumentar o BRICS, tem 23 países que querem adentrar ao BRICS. O BRICS é composto por 5 países. O BRICS está parecendo uma espécie de uma junção anti-Washington, uma junção de países com queixas a respeito dos Estados Unidos. Pior, países que, sem querer ou por querer, estão contribuindo para um avanço da China. Então, qual é a posição correta do Brasil? Ficar com os Estados Unidos? Ficar com a China? Eles sabem muito bem o que está acontecendo. Que países que, se ingressarem no BRICS, estarão de qual lado?
E isso, claro, vai influenciar o funcionamento se o BRICS crescer, porque hoje é uma vasta confusão. 5 países que na época da criação do BRICS tinham afinidades, agora não tem mais, não tem mais. Está lá a Rússia, está lá a China, né? Brasil, África do Sul, Índia, são países que neste momento têm interesses absolutamente díspares. E a China, né, que tem um olhar de conquista de mercados, de conquista de corações, de conquista. A China está no momento de expansão, apesar dos seus problemas econômicos. Então, a China tenta, de alguma maneira, espertamente, com a paciência chinesa, tirar proveito dessa reunião. É muito simples. Aliás, parece simples o que eu vou falar. O Brasil não tem nada com os interesses norte-americanos e interesses chineses. O Brasil tem com os interesses brasileiros. E é isso que o presidente Lula e o Itamaraty precisam perseguir nesta história. Interesses brasileiros. É uma história cheia de cruzamentos. Se você vê os artigos, você vai ver que os cruzamentos, os nós são muitos aí, né? É um jogo internacional delicado e sofisticado. A impressão que se tem, tamanho é o rolo, que essa reunião vai acabar em nada ou em muito pouco. Queria falar de orçamento, mas não é uma coisa chata de orçamento. Você abre os jornais, hoje só tem número, eles são importantes, mas eu sei que os números cansam as pessoas. Eu queria ressaltar uma coisa que eu acabei não comentando, que é o seguinte, novo PAC, não é orçamento, é o PAC, novo PAC privilegia militares. Você vê que o Lula está buscando uma aproximação com os militares. Busca, mas, por exemplo, 7 de setembro agora. O presidente quer fazer um 7 de setembro, diz ele, dizem seus assessores, despolitizado. Quer despolitizar as Forças Armadas que, na visão petista, foram contaminadas pela politização imposta pelo governo Bolsonaro. Eu não divirjo muito dessa história, eu acho que houve uma espécie de politização, sim, das Forças Armadas. Agora, que o PT não gostaria de ter uma politização mais a sua afeição à esquerda das Forças Armadas, gostaria. Então, o que o Lula resolveu fazer? Ele resolveu reduzir o tamanho do desfile, transformar a cerimônia numa cerimônia cívica sem discursos, no 7 de setembro, e resolveu tirar a Polícia Federal do desfile. Aí a Polícia Federal, que já não está se bicando com os militares, aí deslanchou um chororô na Polícia Federal. Aí o ministro Múcio da Defesa teve que interferir, teve que conversar. No fim de semana houve uma reunião do Lula com militares, blá, blá, blá. Quer dizer, há um interesse de aproximação do Lula com os militares que estão, segundo o PT, a uma distância, enfim, não satisfatória do Partido dos Trabalhadores. Aí
dá uma espiada, o que acontece. Imagine se isso acontecesse no governo Bolsonaro ou no governo Fernando Henrique. Olha aí. Apresentado há pouco mais de uma semana pelo governo Lula, o novo PAC prevê mais recursos para a indústria da defesa em benefício das 3 Forças Armadas do que para a saúde e educação. Os valores previstos para a área são, eu vou arredondar, 53 bilhões, ante 45 bilhões para a educação, que contempla ainda ciência e tecnologia, e 30 bilhões e meio para a saúde. Ou seja, muito mais para os militares. O total de recursos no PAC, que inclui obras antigas, é de 1 trilhão e 700 bilhões. A medida gerou críticas de entidades que questionam o favorecimento da indústria da defesa. O novo PAC repete as prioridades do orçamento elaborado em 2022 pelo governo Bolsonaro, que deu aos militares a maior fatia das contas públicas, superando saúde e educação, sob os protestos veementes da oposição, especialmente do PT. Durma-se com o barulho desses, né? O PT está dando mais dinheiro para a defesa do que para a saúde e educação, aí incluído tecnologia. Parabéns. Olha aí, Exército faz ofensiva para tentar melhorar imagem e prestígio, é o Estadão que está dizendo, tá vendo? Aí tem toda essa história, ordem do comandante, ele teve uma pequena ordem do dia, né? Uma coisa expressa, né, que ele distribuiu para os comandos, ordem do dia do comandante, cria associação e prevê benefícios aos militares em saúde, educação e moradia. Ele fez o comandante Paiva fez uma reiteração também, e especialmente do caráter democrático e legal das Forças Armadas. Aí tem um plano, numa ofensiva para tentar recuperar o prestígio das Forças Armadas, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, emitiu ordem que prevê a criação de uma associação de amigos do Exército com presença nacional. O plano inclui a luta por benefícios para militares e suas famílias. O objetivo é demonstrar compromisso com os interesses da força. Paiva criou um grupo de trabalho para obter mais recursos para os sistemas de saúde, de colégios militares e moradias, além de ações que contribuam para fortalecer a imagem e a reputação da força. Você viu que o PAC já aderiu a essa associação de amigos e, olha, vai ser o amigo maior, viu? Aí está aqui, ó, Lula quer dissociar o 7 de setembro de Bolsonaro. A ideia é fazer ato de resgate das cores da bandeira e dos símbolos patrióticos. Empresa foi contratada por 3 milhões para organizar o desfile. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ontem nós já tínhamos dado, o Rio decide pagar a policial R$5 mil para cada fuzil irregular capturado. Né? Deixa eu pegar o telefoninho aqui que tem as medidas, um boletim da CNN. CPMI do 8 de 1, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
deve votar nesta terça-feira requerimentos que serão definidos pelo presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, da União Brasil, a relatora, senadora Elisiane Gama, defende que sejam apreciadas as quebras de sigilos telemáticos do hacker Walter Delgatti Neto. Os militares que teriam participado de uma reunião no Ministério da Defesa no ano passado com o Delgatti para tratar de urnas eletrônicas e do ex-presidente Bolsonaro. De repente até quebram. Melhor ir devagar, tem uma atitude, né, uma espécie de uma vontade de punir de qualquer jeito o presidente Bolsonaro. Cuidado com o andor. O Delgatti foi condenado pelas ações dele ontem, né, há 20 anos, pelo menos foi divulgado ontem, há 20 anos de prisão. Ouviu autoridades, hackeou, ele que hackeou a Lava Jato, né, foi um dos fatores de derrubada da Lava Jato. Deixa eu ver, marco fiscal, relator do marco fiscal na Câmara, Cláudio Cajado, disse que a proposta do novo marco fiscal será pautada para votação ainda nesta semana. Será? Os secretários estaduais de educação devem enviar ao Ministério da Educação nesta terça-feira um documento pedindo que as mudanças decorrentes do novo ensino médio possam acontecer a partir de 2025. Quer dizer, fizeram tudo de afogadilho e agora, aparentemente, vão ter que adiar. A foto principal do Estadão são obras numa avenida importante de São Paulo, Avenida Santo Amaro, projeto de revitalização entre a Juscelino Kubitschek e Afonso Braz, tem apenas 21% prontos. E a segunda fase não tem data para começar. Né? Pessoal reclamando, a avenida está interditada. Hacker invadiu conversas da Lava Jato, é condenado a 20 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas ele pode recorrer, aquela coisa de sempre, vai esperar o recurso em liberdade. Esse cara é perigoso, hein? E ele tem uma capivara invejável, viu? Invejável. Quilométrica. Deixa eu ver aqui. Esse botão aqui está, desculpe, está me enchendo aqui. Resultado fraco em importados elevam a prisão sobre o varejo. Me dizem que está tudo parado, viu? Redes nacionais tiveram que fechar lojas, demitir pessoal e rebaixar preços para desovar estoques do segundo tri. Planalto teme caos se MP das offshores não for votada. Aquela MP que mete imposto nas offshores, que é para arrecadar para o governo. E ainda tem essa história do imposto sindical. O Globo está mexendo num assunto nervoso, na crise dos pacotes. Crise dos pacotes de viagens flexíveis impacta mercado do turismo no país. Cancelamento de passagens pela 123 milhas ou 123 milhas, 123 milhas, gera punição do governo e expõe modelo frágil. Expõe modelo frágil. A única coisa que o governo deve olhar nisso é se esse é um negócio viável, se não tem picaretagem, parece que não, porque
123 vinha cumprindo a sua propaganda, né? Vinha cumprindo direitinho. Teve aí a questão da pandemia, etc., etc., descabriolou esse esquema. Então, precisa ver se esse esquema é bom para o Brasil. Quer dizer, aí que o governo pode parametrar. Mas o resto é uma relação entre particulares. E tem órgãos de defesa do consumidor que precisam estar aí presentes, porque a ilusão, o sonho e o dinheiro de muita gente está em jogo. Cancelamento de passagens pela 123 milha gera punição do governo e expõe modelo frágil, diz o Globo. Aí veja dicas para achar passagens aéreas mais em conta. Crise, agência virtual de passagens aéreas baratas, que anunciou que não entregará as vendas de sua linha promocional até fim do ano, levou o governo a vetar financiamento de bancos oficiais à empresa e já preocupa o mercado de turismo. A 123 milhas adota o modelo de pacotes flexíveis, em que, para pagar menos, o consumidor compra uma viagem numa janela de tempo pré-determinada e a data exata é definida pela agência para buscar preços mais baixos. Especialistas apontam que o sistema, adotado ainda pela URP, também em crise, é arriscado para o comprador. Cancelamentos podem estender prejuízo a hotéis com reservas atreladas aos pacotes da 123 milhas. Eu não sei o alcance, não, quanto isso representa dentro da área de turismo, mas pelo jeito representa muito, daí essa preocupação. Tem uma história aí do beijo. Você acompanhou, né, a história do beijo? O presidente da Federação Espanhola de Futebol, entusiasmado com a vitória da seleção feminina no Campeonato Mundial, com a vitória frente à Inglaterra, meteu no vestiário, ao cumprimentar as atletas, um beijaço na boca de uma das atletas. E aí me foge o nome. Olha, aí ficou uma discussão, né? Se foi assim um beijo de amigo, de pai ou um assédio. As coisas estão encaminhadas para assédio, né? Está todo mundo já dizendo, não, isso aqui não, é assédio. Vamos ver o que vai acontecer com essa história. Foi um beijo na boca, um pouco mais prolongado, e tem uma cara seguinte. Qual a impressão? De que ele, né, tinha assim, uma espécie de desejo de beijar a boca desta senhora, e aí mostrou-se a oportunidade, né, e ele tacou-lhe um beijo. Me dá o nome dela, gente, que realmente eu esqueci. É o presidente da Federação Espanhola. Eu quero o nome dele, que é a Federação Espanhola, eu sei. Bem, deixa eu ver uma coisa mais. A nave russa se estrepou, muita gente está tirando a nave russa para a Lua. Está achando que isso exterioriza a queda científica
dessa área que já foi dominante na Rússia. O Equador já deslancha para a campanha do segundo turno. Eu preciso fazer uma análise melhor do que a esquerda e direita no Equador. O candidato à direita tem características do que aqui é a esquerda, não é bem esquerda e direita clássica. Eu preciso dar uma anotada, vou fazer isso amanhã, e dizer para você exatamente quais são essas diferenças. Por exemplo, ela é contra o aborto, ela, esquerdista, né, é contra o aborto. Essas coisas que a esquerda é a favor em outros países, especialmente na América Latina. Tem uma... Como? Hermoso. Hermoso é o nome da moça. Luiz Rubiales, que é o presidente da federação. Ele está estrepado, viu? Os feministas vão cair em cima dele. El beso que custou caro. Economistas já prevêem desemprego abaixo de 8%. Apesar da desaceleração da economia brasileira, analistas que mais acertaram as projeções para a taxa de desocupação do segundo trimestre no Boletim Focus do Banco Central têm uma visão positiva do mercado de trabalho até ao fim do ano, em alguns anos avançando para ou por 2024. Enfim, a maioria das instituições vê, né, desemprego até abaixo de 8%. Novo mínimo vai custar 5 bi aos municípios. Incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o reajuste de 7,65% no salário mínimo para 2024 deve representar um acréscimo de quase 5 bilhões nas despesas com pessoal e encargos nas prefeituras em relação a este ano. Isso me remete a uma coisa. Você lembra, por acaso, aí vocês me ajudam, se existe alguma coisa, algum projeto, alguma coisa nessa mistura toda da questão econômica, né? Se existe alguma coisa para reduzir despesas? Não. O PT quer gastar e excluir dos limites de gasto. Excluir dos limites de gasto. A conta é simples. Você não precisa ter nome. Tem um limite, vai ter sempre um teto, pode chamar o que você quiser. Aí você exclui, está fora do teto, pode gastar fora do teto, 5 bi. 3 bi é que faz uma isenção, aqui você tira imposto, aqui lobbies insistem, não vamos tirar imposto de não sei o quê. E, claro, chega uma hora que não dá. E aí, como é que vai resolver? Por isso que apareceu essa história das offshore. O governo precisa arrecadar. O temor é o seguinte, chega num determinado momento que o governo vai ter que resolver. Não vai poder brigar muito com a matemática, tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Dá para fazer essa contabilidade inventiva, moderna, mas matemática é matemática. Você soma o que gastou e o que arrecadou, essa é a verdade. Essa é a verdade quase da dona de casa. Vamos ver quem tomou café? Quase não, como da dona de casa. Você quer imaginar como toca o governo, como você toca a sua casa. Você tem uma arrecadação, você gasta aqui, ali, e você não pode gastar mais do que você ganha.
Se você gasta mais do que você ganha, você pede emprestado, aí você paga juros. É assim que funciona. Tem esses nomes pomposos e tudo, mas é assim que funciona, pode comparar. É simples, viu? Olha, quem tomou cafezinho conosco, que é a parte gostosa do jornal, viu? É a parte que eu mais gosto. Não tem desgraça, não tem número, não tem China, pouco Lula, menos Bolsonaro. Jane Araripe, Eduardo Lucena, Ângelo Almeida, Ricardo Vargas, Susso da Silva, José Rubens, Cláudio Pedroso, Geraldo da Costa, Maurício Bedin, Darlene Mota, Neuci Padilha, Graça Ribeiro, Luciano Feijó, Cecília Luiza, Suzana Flores, Antônio Amorosino, de Caraguatatuba, André Oliveira, de Belford Roxo, Marta Juste, de Limeira, e Stanley Cabral, de São Carlos, no estado de São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã, em todas as plataformas, mais um Jornal do Boris. Bom dia.